Quanto mais curta a cadeia do carboidrato, mais doce será o seu sabor e maior será o seu índice glicêmico. Dr. Richard Bernstein. Todas as bebidas alcoólicas, com exceção do gin e da vodka, têm um índice glicêmico alto. Vamos entender esse mecanismo aqui. A glicose chegou no sangue. De onde que ela vem? Você ingeriu ela. Se você ingere açúcar, sacarose, vira glicose e frutose. Ela pode vir de proteínas. Esse é outro detalhe que muitos médicos não entendem. Que no fígado, no intestino e nos rins, proteína vira glicose. Principalmente os chamados aminoácidos glicogênicos, que nós vamos estudar no minuto. A glicose, a curto prazo, ela é armazenada na forma de glicogênio, no fígado e no músculo. A longo prazo, ela é armazenada na forma de triglicérides, principalmente no tecido adiposo. No fígado também. Aí chama o fígado gorduroso. Que de onde veio o fígado gorduroso? Não é de gordura, não. Não é que você comeu gordura, não. É que você ingeriu carboidrato. Carboidrato leva a fígado gorduroso. Carboidrato em excesso leva a esteatose hepática, que é a doença que mais cresce no mundo hoje. Porque todo mundo está ingerindo carboidrato demais. Então, esse glicogênio vai para o fígado e vai para os músculos. Nós temos mais ou menos em torno de 2.000 calorias de glicogênio armazenado no corpo. Só para você ter uma ideia, você tem mais ou menos 40.000 calorias de triglicérides armazenados no corpo, sem ser obeso. Um atleta, ele tem 40.000 calorias de triglicérides armazenado e ele tem apenas 2.000 calorias de glicogênio armazenado. Tá? E aqui, a glicose vai virar gordura. A curto prazo, a glicose vira glicogênio. A longo prazo, ela vira gordura. E o glucagon faz o contrário da insulina. A insulina faz a glicose virar glicogênio e o glucagon faz uma coisa chamada glicogenólise. O que é glicogenólise? É eu quebrar o glicogênio em glicose. Chama glicogenólise. Tá? E a proteína, existe um grupo de aminoácidos. Eu vou simbolizar aqui pela alanina e a glutamina, que são as duas principais, mas existe uma série, não são os únicos, são conhecidos como aminoácidos glicogênicos. Eles podem ser transformados em glicose. Ou seja, um paciente diabético mal orientado, que o médico diz para ele que ele pode comer a quantidade de proteína que ele quiser, que é mentira, ele passa a comer muita proteína, e ele passa a ter a glicose elevada. Ele fala, doutor, como é que pode? Eu não como carboidrato e a minha glicemia está alta. Por quê? Porque ele está comendo muito aminoácido glicogênico. Que é um detalhezinho que o médico tem que saber que proteína também vira glicose. Então, eu também tenho que maneirar o tipo de proteína e o tipo de aminoácido que eu estou dando. Tá? E a gordura pode voltar a ter glicose. Então, a glicose aqui, ela pode vir exógena, você comeu ela pode vir da proteína, ela pode vir do glicogênio, ela pode vir da gordura. Não se preocupe, não vai faltar. Não existe carboidrato essencial. Existe ácido graxo essencial, linoleico, alfa-linolênico. Existem aminoácidos essenciais, leucina, valina, isoleucina, lisina, fenilalanina, treonina, metionina e triptofano. São os aminoácidos essenciais, mas não existe carboidrato essencial. Carboidrato você não precisa ingerir. O corpo faz para você, a hora que ele quiser. Isso é que você tem que pôr na cabeça. Eu não preciso ingerir carboidrato. O meu corpo sabe como fazer carboidrato da proteína, ele sabe como fazer o carboidrato da gordura. Isso aqui é fundamental para você entender no consultório. Tá? Então, o fígado pode produzir todo o glicogênio necessário a partir de proteínas. Dorme com essa. Pode produzir tudo a partir de proteínas. Bom, se eu tenho a glicemia elevada, picou-glicou, eu faço um fenômeno chamado glicação. Todas as vezes que uma proteína se junta com açúcar e calor nós já temos, 36,6 é a nossa temperatura corporal. Então, junta a minha proteína, que no caso é a hemoglobina, que está carregando o meu oxigênio. E eu vou e faço um almoço, onde eu como muito carboidrato. A minha glicemia sobe. Eu entro num quadro diabético durante aquele período.
Tem gente que é diabética 5 horas por dia, porque não sabe comer, ingere carboidrato demais no almoço ou no jantar, e sobe a glicemia. A glicemia sobe. Aí ela junta, forma os produtos avançados de glicação, que é chamado de AGE. Esses produtos avançados de glicação, eles têm um receptor, que é chamado RAGE. Esse receptor estimula uma coisa chamada NF-kappa-beta, que é um fator de transcrição para citocinas inflamatórias. Tudo aquilo que estimula o NF-kappa-beta provoca inflamação. Tudo aquilo que bloqueia o NF-kappa-beta trata inflamação. Então, isso aqui produz inflamação. Essa inflamação agora faz você ter um envelhecimento acelerado, mesmo não sendo diabético. Se eu como carboidrato demais, mesmo não sendo diabético, eu envelheço mais prematuramente, porque esses AGEs dão cross-link e fazem ruga na pele. Bom, então a proteína juntou com o aminoácido aqui, ó. Proteína, a parte do NH2, da proteína, do aminoácido, juntou com a glicose e calor, fez uma coisa chamada base de Schiff, que é também conhecido com o nome de azometina. A base de Schiff leva ao composto de Amadori. O composto de Amadori leva ao composto de Maillard. Isso agora é irreversível. E produtos finais de glicação avançada vão ativar o receptor RACE, estimulando o NF-kappa-beta e fazem o cross-link, ligação cruzada irreversível. Tá? Agora, eu tenho o chamado desglicantes. Eu vou para uma festa, eu quero comer carboidrato, eu tomo 500 miligramas de L-carnosina antes de ir para a festa. O que acontece? Se eu tomei a L-carnosina, que é um desglicante, eu não vou, mesmo que a minha glicemia suba, eu não vou glicar. Eu não vou envelhecer por causa daquela festa. Mesmo que eu tenha abusado do carboidrato. Então, L-carnosina aqui, ó, um antiglicante ou um desglicante. Entendeu? Então, isso é um desglicante. Deixa eu perguntar, professor, a sensação de fome após você comer proteína, o senhor está falando que comer muita proteína, né, vira o açúcar, né, o organismo. O que a gente pode fazer? O paciente come a proteína e não satisfaz. A fome, a proteína virar glicose não é imediato. Isso gasta 3, 4 horas, às vezes. Entendeu? Não é uma coisa imediata. Tá bom? O que a gente poderia fazer? Você tem que usar proteína que não tem aminoácidos glicogênicos, tá? Ou você pode usar, nós temos o Mix Right, que é a opção que você tem, que não dá isso aí. Entendeu? Então, aqui está um dos valores do Mix Right. Você pode dar o Mix Right para o diabético à vontade, 2 a 3 envelopes por dia, sem problema nenhum, que não vai ter nenhum problema de glicação. Tanto é que você vai medir, você vai ver que não aumenta a ureia, não aumenta a creatinina, não aumenta as transaminases hepáticas e não aumenta a hemoglobina glicada. Era para ser chamada de glicada, mas a maioria chama de glicosilada. Os dois termos estão certos. Porque a hemoglobina glicosilada, ela vira uma peça inútil, que não carrega mais oxigênio, ela vai viver 120 dias, como ela vive, mas vai ficar ali inútil. É uma peça velha circulando no seu sangue sem nenhuma utilidade. Quanto maior for o percentual de hemoglobina glicosilada no seu sangue, menos você vai viver. Mais acidente vascular cerebral você vai ter, mais infarto do miocárdio você vai ter, mais câncer você vai ter. Então, a pessoa que, por exemplo, vai fazer um exame amanhã, ela quer mostrar que o sangue dela está bom, ela fica uns 2 dias sem comer, ela chega lá, a glicemia está uma beleza, mas a glicosilada não deixa mentir, porque a glicosilada te dá principalmente as 2 últimas semanas, podendo chegar a 120 dias, que é a longevidade de uma hemácia. Mas o sério mesmo são as 2 últimas semanas. Ou seja, uma pessoa, para baixar a hemoglobina glicosilada, ele tinha que ficar 2 semanas, pelo menos, sem comer carboidrato. E ele não sabe disso. Ele quer enganar, então ele só não come glicemia glicose por uns 3 dias, mas a hemoglobina glicosilada acusa isso. Oi. Considerando que a maioria de nós, às vezes, não tem muito tempo de estar se alimentando nas horas adequadas, a cada 3 horas, eu pergunto para o senhor o seguinte: se nós não temos reservas de aminoácidos e nós não temos também, digamos, muitos médicos não têm conhecimento do Mix Right, qual o tempo mínimo que nós precisamos comer proteína? Cada quantas horas?
Eu sei que você tem um conceito, que eu vou jogar por terra aqui hoje, seu, todo mundo, a maioria. Tem uma história que você tem que comer várias vezes por dia. Isso não é verdade. Isso é mentira. É o contrário. Quanto mais jejum intermitente você fizer, melhor para você. Porque o seu corpo aprende a trabalhar, queimar gordura. Lá na era paleolítica, não tinha açúcar, não tinha carboidrato. A pessoa arrancava uma raiz e olhe lá. Ninguém plantava milho, principalmente transgênico. Ninguém plantava soja, principalmente transgênica. Ninguém fazia isso. Então, você não tinha fonte de carboidrato. O que você fazia? Você matava o bicho, você tirava as vísceras e levava para casa. A carcaça você deixava lá para os animais do mato. Porque o nosso antecessor, o nosso paleolítico ancestral, ele queria a carne com gordura. Então, ele tirava as vísceras todas, levava para casa e deixava a carcaça magra lá para ser comido pelos bichos. Era o contrário. Hoje, se eu falar com você para você comer víscera, você fala, o que é isso? É um absurdo. Toda quarta-feira nós fazemos, faz para mim, bife, né, de fígado na minha casa. Eu não sou o único, sou o único que como, né? Entendeu? Além de ter vitamina K, além de ter vitamina D, além disso aqui, tem uma série de propriedades, que são as vísceras, que não se come mais. Mas, hein? Então, qual a necessidade? Em quantas horas, mais ou menos? Quanto menos frequente você comer, melhor. Mas eu fui estudar trabalhos recentes, agora, 2013, 2014, e eles jogaram essa teoria por terra. Não, o contrário. Aquela pessoa que não toma o café da manhã, ela tem muitas horas de jejum. Então, chama jejum intermitente. Se eu comi ontem às 6 da tarde e só vou ingerir hoje às 9 da manhã, eu passei 15 horas jejuando. Esse jejum intermitente faz o meu corpo aprender a usar gordura, ao invés de usar carboidrato. E quando eu aprendo a queimar gordura, faz muito bem para o meu corpo, para o meu coração, porque o coração, 70% da energia que ele usa vem de gordura, e principalmente para o meu cérebro. O cérebro é preguiçoso, ele precisa funcionar, ele usa glicose. Se eu tirar a glicose do meu cérebro, ele aprende a usar corpos cetônicos. É a dieta cetogênica, que nós vamos discutir aqui, que trata, por exemplo, a epilepsia. Você pega o paciente que tem 20, 30, 40 convulsões por dia, você coloca o paciente na dieta cetogênica, que foi criada na Universidade de Johns Hopkins, há mais de 40 anos, continua, é o lugar do mundo onde mais tem. Então, às vezes, com 48 horas, aquela criança que tinha 30, 40 convulsões por dia, ela passa a ter nenhuma em 48 horas de dieta cetogênica. Já teve caso desse. Que é a dieta que cura o diabético. O diabético você cura com dieta cetogênica, porque se você der dieta cetogênica para o diabético, ele não produz insulina. Ele não tem carboidrato para produzir insulina. Se ele não tem insulina, ele não tem resistência insulínica. Ele é curado. Eles pegaram um grupo de aborígenas australianos, descendentes de aborígenas, já comentei isso com vocês aqui, pessoas que os ancestrais eram índios do mato, da Austrália, os aborígenas, e pegaram um grupo, acho que de 20, diabéticos, todos, diabetes tipo 2, todos eles, levaram eles de volta para a floresta por 21 dias, e eles tinham que comer 3 semanas, comer a comida que os ancestrais comiam, porque ainda tem gente lá comendo essa comida, em 21 dias, todos, sem exceção, curaram da diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 é uma doença nutricional. Não se cura doença nutricional com remédio. Cura-se com nutrição. Então, essa é a mensagem que você vai ter que aprender aqui. Nenhum remédio resolve o problema do diabetes. O que resolve o problema do diabetes é uma doença nutricional que vai ser curada com abordagem nutricional.